para 156 dias de propósito. Eu quero já começar deixando uma palavra de boas notícias para você. Está em Provérbios. Esse é um texto, inclusive, eu queria te dizer que eu gosto bastante. Eu já falei sobre ele aqui em outras oportunidades no nosso devocional. Provérbios capítulo 23, versículo 18 diz o seguinte: porque ele lhe dará um futuro alegre e cheio de paz. Você nunca ficará decepcionado confiando no Senhor. Então, antes de mais nada, sabe, eu quero deixar essa boa notícia para você, que a tua esperança estando no Senhor, você não ficará decepcionado em confiar e em esperar nele, tá bom? Então, olha, confia no Senhor, porque haverá um futuro alegre e cheio de paz para você. E o futuro já é amanhã, querido. Se não é o agora, é o daqui a pouco, é o amanhã. Então saiba disso, o Senhor, Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Ele nos garante isso na sua palavra, né? Então, antes de mais nada, de nós chegarmos aqui cumprindo esse nosso propósito de leitura total da Bíblia, nós estamos no livro de Jó, né? Estamos no livro de Jó, avançando aí 156 dias de propósito. Eu quero fazer uma oração pela tua vida, tá bom? Então, todos vocês que estão chegando, sejam bem-vindos. Nós estamos pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Ana, você é uma bênção. Essa câmera, amém, essa câmera que insiste em me deixar com o coração palpitando aqui toda hora. Deixa eu só silenciar aqui essa câmera, queridos, peraí, deixa eu ajustar aqui, isso, porque senão toda hora temos emoções fortes aqui, né? Amém? Então podemos orar? Se você puder, fecha os teus olhos, vamos fazer uma oração agora. E depois eu vou trazer aquele resumão nosso de cada dia, né? Sobre o que está acontecendo aqui, queridos, no livro de Jó. Ainda não finalizamos, mas já está bem perto. E eu quero continuar te falando o que Eliú ainda está falando a Jó. A Jó e aos seus amigos. Ainda estamos nesse texto, tá bom? Vai ser uma bênção. Daqui a pouco eu trago o resumão para você. Mas antes de chegarmos lá, eu quero ministrar essa oração pela tua vida, tá bom? Quero te encorajar, porque esse evangelho são boas notícias. Ele é o próprio poder de Deus em manifestação. Então abra o teu coração, esteja receptivo, porque com toda certeza o Senhor fará grandes coisas aí na sua vida hoje. Amém? Então vamos orar. Pai, nós somos gratos a Ti por mais uma oportunidade. Obrigada, Senhor, porque estamos vivos. Obrigada pela cura do Senhor já conquistada naquela cruz, Pai, não somente por mim, como pela vida de cada um dos meus irmãos que estão comigo agora, pela vida dos nossos familiares, parentes, amigos, Pai, obrigada. Obrigada por tudo que o Senhor está fazendo, Pai. Nós cremos que há poder no nome de Jesus. Nós cremos, Pai, que a Tua palavra, ela é o Teu poder e manifestação nessa terra. A Tua palavra que é viva e que é eficaz. Pai, é sobre a Tua palavra que nós estamos falando. Nós nos reunimos aqui, nós oramos e proferimos a Tua palavra porque nós cremos. Nós cremos, Pai, que haverá mesmo um bom futuro para as nossas vidas. Nós cremos, Pai, que já há uma novidade de vida conquistada para nós, Pai. E é por ela, Pai querido, que nós nos movemos. E é por causa dessa novidade de vida, Pai, que nós podemos estar aqui, Senhor, orando uns pelos outros, manifestando a Tua palavra, Pai. Como o Senhor nos orientou, dizendo que em Teu nome nós iremos fazer obras ainda maiores. Então nós oramos, Pai. E te pedimos, alcança, Pai, agora a vida de cada um de nós. Alcança a vida desse homem e dessa mulher que estão comigo agora, Senhor, de maneira poderosa e sobrenatural, Senhor. Nos conceda sabedoria, Senhor, sabedoria, sabe, que vem do céu, uma sabedoria divina, Pai, para que possamos, Pai, receber toda a revelação que o Senhor quer nos entregar da Tua palavra. E assim, Pai, que nós possamos ser melhores. É o pedido do nosso coração. Nos ensine e nos ajuda a sermos melhores e a cumprir o propósito do Senhor nessa terra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você recebe, então diga assim, amém. Eu recebo e é para mim. Então, amém por isso. Vamos avançar nesse resumão de hoje, queridos. Deixa eu te falar o que está acontecendo aqui.
Nós paramos então no capítulo 34 ontem, isso, no devocional anterior. Hoje nós vamos para o capítulo 35, 36 e 37. Fiz aqui um resumão para nós, está bem aqui na minha frente o resumão. Vou te contar tudo o que está acontecendo. E no nosso devocional de hoje, queridos, só deu Eliú mais uma vez. Nós estávamos falando sobre Eliú no devocional anterior, que foi esse homem que apareceu, né, queridos, ali, mais novo do que os amigos de Jó. Mas, queridos, ele achou por bem começar a falar a todos ali o que ele realmente pensava a respeito de Jó, a respeito do que os amigos de Jó estavam falando sobre Jó e a respeito de toda essa situação. Então, o que ele fez? Ele soltou o verbo, abriu a boca aqui e começou a falar. Então, capítulo 35, vamos dar continuidade ao que Eliú estava dizendo aqui a Jó, tá bom? Então, nosso devocional de hoje, 156 dias, capítulo 35 a 37 do livro de Jó. Vamos nós. Capítulo 35, então, Eliú continuou. Resumão para você, ele disse o seguinte: você acha que o seu pecado seria capaz de incomodar ao grande Deus, Jó? Por mais que você peque, isso não prejudicaria a Deus nem um pouco. Se você for justo, que benefício fará a Deus? Nenhum. Os seus pecados só podem prejudicar a outras pessoas, homens como você. As suas boas ações só ajudam o homem, a Deus não. Olha como é que ele continuou dizendo aqui. E os homens, quando pedem ajuda a Deus, ao invés de serem humildes, né? Pedirem humildemente, não. Pedem com o coração como? Soberbo, orgulhoso, e Deus não ouvirá orações assim, vazias, de homens que só pensam em si. Eliú contando aqui para Jó, tá bom? Olha só como é que terminou aqui. Já para finalizar o capítulo 35. Aí ele disse o seguinte: olha, Jó, você mesmo dizendo que não vê Deus em ação. Fique sabendo que seu problema está sendo tratado por ele. Por isso, confie em Deus e seja paciente. Olha aqui a dica de Eliú. Confie em Deus e seja paciente. Não se desespere, porque Deus ainda não castigou os culpados e está esperando para punir as muitas maldades dos homens. Suas palavras contra Deus foram frases vazias. Eu vou te dizer, sabe, Jó, você falou muito, porém você não sabia o que estava dizendo. Rapaz, ele abriu a boca aqui e falou tudo, mas sabe, ele continuou. Você acha que ele parou aí? Parou não. No capítulo 36 ele continuou o discurso dizendo o seguinte: tenha mais um pouco de paciência, eu vou te mostrar mais razões de como Deus, o meu Criador, é justo. Porque, queridos, não se esqueça, nós estamos vindo aqui de uma trajetória falando sobre a vida de Jó, né? Capítulo 1 ali fala sobre que Jó é um homem justo, que Jó é um homem íntegro, né, queridos? Depois, no capítulo 2, nós já vemos toda aquela tragédia acontecendo na vida de Jó, né? No primeiro dia do livro de Jó, foi capítulos 1 e 2, já contou tudo o que aconteceu em um dia só, queridos. Toda a tragédia que aconteceu na vida de Jó, né? Nós sabemos que tudo isso, a palavra do Senhor vai nos dizer que quem fez foi Satanás, porque ele foi junto a Deus e que Deus então disse a ele: tudo bem, faça, mas não toque na vida de Jó. Mas entenda, não foi Deus, foi Satanás quem fez. A palavra é clara em nos dizer isso. E enfim, por conta disso, amigos de Jó, né, começaram a culpá-lo, dizendo: Jó, não tem cabimento, Jó, tudo isso ter acontecido a você, você não ter feito nada. E Jó, queridos, no seu discurso em todo o tempo dizendo que eu sou inocente, queridos, eu não fiz nada disso. Jó tentando se justificar, os amigos condenando Jó, Jó se justificava, os amigos condenavam Jó, e eram 3, tá? 3 amigos ali, de maneira alternadas, iam falando acerca de Jó, das suas culpas, do que ele estava fazendo, que era melhor ele se arrepender. Queridos, e moral da história, nós chegamos aqui já no final do capítulo de Jó. Agora Eliú, né, se levantou, que ele era um homem mais jovem, como eu disse, em vista aqui dos outros 3 amigos de Jó, que eram homens mais sábios, né? O próprio Eliú, no nosso devocional anterior, disse que ele esperava uma resposta de sabedoria dos amigos de Jó, né? E eles não conseguiram encontrar respaldo para culpar Jó, e nem Jó também disse nada a ponto de se defender quando disse que era inocente. Então Eliú se levantou aqui para falar a respeito de tudo isso que está acontecendo. Então estou sintonizando você acerca do que está acontecendo no livro de Jó. Então, capítulo 35 ele continuou dizendo aqui para Jó, e capítulo 36 a mesma coisa. Ele está dizendo: Jó, tenha um pouco mais de paciência, que eu vou continuar lhe mostrando como Deus é justo, né?
Porque aqui Jó, por um momento, quis dizer o seguinte, que ele não merecia estar passando por aquilo. Jó não deveria nem ter nascido. Jó usou essas expressões, não deveria nem ter nascido. Que maldito seja o dia em que ele nasceu. Então, queridos, foram dias terríveis aqui na vida de Jó, porque afinal, o sofrimento de Jó era muito terrível. Eu queria lembrar você também aqui que o sofrimento que Jó passou, queridos, foi algo muito terrível. Perdeu todos os filhos, o seu corpo inteiro doente, com feridas expostas, né? Cheias de pus, diz a palavra. Ele não conseguia nem mesmo se coçar, precisava do auxílio de um caco de telha. Algumas versões diz isso, outras versões vai dizer que era um caco de barro, né? Para ele se coçar. Quando ele se deitava, queridos, a palavra vai nos dizer que a pele ficava por onde ele deitava, ele não conseguia ter paz nem para dormir. Isso foi uma expressão do próprio Jó, né, falando acerca do seu sofrimento. Então, é só para te sintonizar o que estava acontecendo na vida de Jó. Aí tá, então capítulo 36, Eliú continua. Então, peraí, ó. Mesmo sendo Deus, ele está dizendo, né, ó, vou te falar mais algumas razões. Mesmo sendo Deus poderoso, ele não despreza ninguém. Ele compreende a natureza humana. Deus castiga Jó os perversos, mas trata com justiça os aflitos. Ele está dizendo aqui. E continuou dizendo o seguinte, ó. É assim que Deus age, livrando o sofredor pelo seu próprio sofrimento. Usa a aflição, às vezes, para acordá-lo, para despertá-lo. E é isso que Deus fez com você, Jó. Ele está dizendo aqui. Tome cuidado, Jó. Não aceite suborno, não seja seduzido por riquezas. Não pense que chorando muito e lamentando sua sorte, Deus vai acabar mudando seu sofrimento. Sabe por quê? Ninguém deve dizer a Deus o que fazer. Mas, sabe, você deve dar glória. Ao contrário de você ficar se lamentando e sofrendo, você deve dar glória a Deus pelas coisas que Ele fez. Deus é tão grande e maravilhoso. Eliú está dizendo, Deus é tão grande e maravilhoso. Não somos capazes de compreender. Ele é eterno e ninguém pode calcular os anos da sua existência. Como é que terminou o capítulo 36? Eu vou te contar agora. Ele termina dizendo o seguinte, falando sobre Deus, Eliú, falando para Jó acerca de Deus. Ele faz com que a água suba como vapor e forme a chuva, e depois as nuvens despejem água sobre a terra e sobre os homens. Quem é que pode explicar os raios e os trovões que o Senhor faz no céu? Ninguém. Ele está dizendo aqui, ninguém pode explicar. E, queridos, no capítulo 37, já para finalizar, olha como é que Eliú termina. Eliú continua dizendo o seguinte, diante de todos esses fatos, meu coração, Jó, ele bate até mais acelerado. Ouça o trovão, escute a poderosa voz do Senhor. O Senhor faz coisas maravilhosas, ele está dizendo. E essas coisas, tá? Essas coisas maravilhosas que o Senhor faz, nós não podemos nem compreender muitas vezes. Ele faz nevar, ele faz cair fortes chuvas, tudo isso para dizer ao homem que ele pode fazer o que quiser com a terra, por amor ou por castigo, você entende? Ele pode mandar tempestades por amor, porque a terra está seca, mas ele também pode mandar tempestades por castigo. Eliú está dizendo sobre a soberania de Deus acerca dos homens e na terra, tá bom? E aí ele termina dizendo o seguinte, então ouça, Jó, preste bem atenção, procure entender as maravilhas de Deus. Se você se considera tão sábio, então mostre-nos como podemos nos comunicar com Deus, porque nós estamos cercados pelas trevas e não podemos falar com Ele. Você disse que gostaria de falar com Deus pessoalmente? Eu não me atreveria a fazer isso. Quem disse que queria falar com Deus pessoalmente? Jó, tá bom? Para você entender. E ele continuou aqui, ó. Eu não me atreveria a fazer isso. Qual é o homem que deseja ser destruído vivo? Se nós não podemos olhar diretamente para o sol quando brilha num dia bem claro, muito menos podemos ver a Deus em sua glória maravilhosa, mais brilhante que o ouro puro. Ele está dizendo, mais brilhante que o ouro puro, ou seja, a glória de Deus, né? A imagem de Deus. Então nós não podemos ver, ele está dizendo isso, não podemos compreender o Deus Todo-Poderoso. Ele é poderoso, ele é justo, ele trata os homens com justiça perfeita. Os homens obedecem e respeitam a ele. E sabe, Jó, além disso, nem os mais sábios dos homens podem impressionar a Deus. É assim que nós terminamos o nosso devocional de hoje. Mas o livro de Jó terminou? Terminou não. Eu já quero convidar você a vir comigo nessa jornada. Ó, faltam 2 devocionais para nós acabarmos agora o livro de Jó. E eu quero muito te contar o que vai acontecer no final. Não posso te contar hoje, mas eu quero te dizer que vai ter uma virada, porque no capítulo 38 você vai perceber que Deus, então,
vai responder a Jó. Queridos, agora, olha, depois de muitos apontamentos acerca de Jó, nós vamos ver agora Deus falar a respeito de Jó e também nós vamos ver como é que Jó terminou, queridos. Então, olha, eu encorajo você não só a vir comigo nessa jornada até terminar o livro de Jó, mas eu convido você a vir comigo nessa jornada de leitura total da Bíblia, porque nós, queridos, sem dúvida nenhuma, não seremos mais os mesmos. É uma palavra que muda a nossa história, nos faz sermos melhores, sabe? Melhores mulheres, melhores homens, melhores seres humanos. Você vai aprender tudo, querido, saiba, nessa palavra aqui, ó. Nessa palavra aqui, sabe, a Bíblia, a palavra de Deus, aqui tem tudo o que você precisamos. Então, olha, considere essa palavra aqui, porque nós estamos vendo um livro maravilhoso, que foi a história de Jó, né? Nós ainda vamos concluí-lo, mas nós vamos ver a virada maravilhosa que Deus fez na vida de Jó. Então, nós vamos aprender acerca do quão poderoso Deus é, de como Ele faz, não somente na vida de Jó, como quando nós chegarmos no Novo Testamento, o que Ele está fazendo e o que Ele já fez por nós, como igreja, como filhos. Amém? Então fica aqui o meu convite especial para você. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe você, a sua vida, a sua casa, tá bom? E nós nos vemos amanhã no nosso próximo devocional. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.